Os teus olhos sobre mim desvanecem esta condição, fazem crer que visto assim alumio um coração. Jamais te olho com torpor, acreditemos neste tempo. Só não quero causar dor e viver um contratempo. Na janela do teu sorriso, muitos sonhos se podem ler, mas por viver de improviso e quase nunca ser conciso, não me deixo entender. Sou de coração adverso e raramente saio ileso, e por isso deixo imerso teu amor ainda aceso. E se eu tolher a tua vinda, com receio de te amar, não te olvides que ainda não tenho mundo para te dar. Na janela do teu sorriso, muitos sonhos se podem ler, mas por viver de improviso e quase nunca ser conciso, não me deixo entender. Na janela do teu sorriso, muitos sonhos se podem ler, mas por viver de improviso e quase nunca ser conciso, não me deixo entender. Mas por viver de improviso e quase nunca ser conciso, não me deixo entender. Muito obrigado. Viver de improviso. Obrigado. João Pedro Amorim, médico especialista em medicina geral e familiar, com diversas valências em terapias complementares, nomeadamente hipnose clínica, psicologia transpessoal, constelações familiares, apometria e capsimetria. Desde cedo se debruçou sobre o estudo e a prática das terapias alternativas, tendo ao longo do seu percurso como médico feito o paralelismo e a ponte entre estas duas áreas. Pretende melhorar os cuidados de saúde e que estes sejam mais holísticos e integradores de uma visão humana e empoderada de cada um de nós. Considera que a saúde é o ativo mais valioso que possuímos, sendo que ela não é apenas a ausência de doença, mas um estado de bem-estar físico, emocional e espiritual. Uma salva de palmas para João Pedro Amorim. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Que bom, João Pedro, estarmos aqui nesta linda comunidade que te quer conhecer mais. Quem é o João Pedro sem falares do que fazes? Então, o João Pedro é um ser de luz, um ser de amor, que pretende que todos nós, dentro de cada um, possamos encontrar também esta luz e este amor. Penso que a saúde, ao final do dia, é muito isto, tentarmos encontrar quem nós somos, na nossa reflexão interna, no nosso dia-a-dia, nas dificuldades que vamos vivendo, apoiados nos nossos amigos, na nossa família, apoiados em nós e, sobretudo, todos os dias nunca desistirmos de quem somos, não desistirmos daquilo que acreditamos e todos os dias procurarmos um pouco mais do que é a nossa essência, de quem nós somos
e da nossa alma e porque é que estamos cá a viver esta vida terrena na Terra. João Pedro, como médico, esse sempre foi o teu propósito, acionares a tua medicina através da medicina, ou quem era o João Pedro em criança? Tu recordas-te da tua criança? Sim, acho que todos nós temos memórias da nossa infância, não é? Uma infância mais precoce ou uma infância mais tardia, mas acho que todos nós temos algo que nos acompanha durante toda a nossa vida, não é? A Ana, com 2, 3, 4, 5 anos, tem algo único e que se mantém também na Ana de hoje, não é? E acho que todos nós temos que conectar-nos com essa essência, não é? Quem nós somos, e este trabalho surge de anos e anos de formação, investigação, trabalho de desenvolvimento pessoal, em que em casa, tendo uma visão da parte do meu pai mais física da medicina e da parte da minha mãe uma área mais alternativa, complementar, como queiramos chamar, ao longo dos anos sempre procurei perceber, ok, como é que estas duas áreas podem estar juntas, não é? E tu lembras disso desde criança? Acho que foi algo que inconscientemente esteve lá, não é? E à medida que uma pessoa vai crescendo e vai se desenvolvendo, não é? E tomando consciência ao longo da vida, e nós vamos crescendo, não é? Acho que ao final do dia tentamos sempre tornar-nos pessoas melhores, não é? E este propósito esteve lá, sempre, não é? E mantém-se, ou seja, por isso é que o livro foi escrito, não é? E ao final do dia, quando acabei de escrever, pensei, ok, hoje está aqui escrito algo que espero que traga também para os outros algo melhor e que consegue finalmente deixar de haver esta separação de medicina tradicional, medicina alternativa e realmente vermos a pessoa no seu todo. E tu vieste unir tudo isso. Em adolescente, tu já sabias que querias ser médico? O desejo de ser médico surgiu um bocadinho por, acho que como qualquer pessoa com a sua profissão, um bocadinho por as situações da vida vão nos ensinando e nós vamos tomando decisões. Começou inicialmente por um voluntariado numa clínica de fisioterapia que me fez perceber, ok, eu realmente gosto disto, gosto desta área. E lembro-me de perguntar ao meu pai, olha, eu gostava de ir para a fisioterapia, mas gostava de ser eu a definir os tratamentos. E ele na altura disse, olha, isso é um fisiatra. Eu, ok, tu queres ser fisiatra. E ele disse, olha, o fisiatra é um médico. Eu, pronto, então vamos para a medicina. E foi assim que surgiu, não é? Depois, ao longo de todo o curso, não é? A área da saúde mental sempre foi uma área muito querida para mim, não é? E foi sempre uma descoberta ao longo dos anos para perceber, ok, como é que as áreas alternativas que eu tinha toda a vivência em casa, não é? E no meu dia-a-dia, toda a área médica tradicional que eu fazia o voluntariado e percebia que tinha impacto na saúde das pessoas, não é? Quando eu entro no curso de medicina, ok, e agora? Vou tentando estudar as duas áreas em paralelo e percebendo o que é que falta para estas duas estarem unidas. E o livro traz isso, ou seja, como é que nós conseguimos ver a pessoa no seu todo e como é que estas duas áreas, de agora em diante, escusam de estar separadas e vermos isto de uma forma, deixarmos de ver a pessoa de uma forma separada. Desconectada. Isso. Que o físico está separado do mental, o mental está separado do emocional ou do espiritual. Isso. E tudo é um todo integrado em nós. Isso. E nós em consulta, como profissionais de saúde, temos que olhar para a pessoa nesse seu todo, não é? Não podemos pensar, olha, dói-me o pé e vou só ver a questão do pé, ou dói-me o coração e vou só ver o coração, não é? Eu, se parto uma perna, não é? Eu posso dizer, ok, parti a perna e vou corrigir a situação da fratura da perna, ou o que quer que seja, não é? Mas também posso parar e pensar, ok, em termos emocionais, o que é que isto me está a trazer? O que é que isto está a me ensinar? Se calhar vou ter que estar 3 semanas com o gesso, ou ter 3 semanas em casa, ok, a vida está-me a dar vou pôr assim, retiro de parar e perceber, ok, como é que eu estou? Como é que estão as minhas emoções, não é? E também me pode trazer de um ponto de vista espiritual, como é que eu estou a caminhar na minha vida? Qual é que é o meu propósito? Porque aquilo pelo qual eu estou a caminhar e a lutar, será que está coincidente com aquilo que eu desejo? Por isso,
tentarmos sempre ver todos os problemas de saúde e todas as situações que nos surgem no nosso dia-a-dia do ponto de vista destes 3 pilares que são a base do modelo que proponho no livro. Que tu propões. Alguma vez sonhaste em escrever um livro? Como é que surge a escrita e como é que surge este desejo o desejo de ajudar as pessoas e de unires o lado complementar, alternativo, com a medicina pura e dura? Tu já sentias isso na alma, mas depois a escrita, trazeres isto para a escrita, quando é que sonhaste isso? Foi num sonho? Apareceu-te alguém? Alguém te pediu para tu escreveres o livro? Como é que aconteceu? Sim, a questão do livro surgiu quase como um desafio. Inicialmente o editor do livro desafiou-me já aqui há uns anos: tens de escrever um livro sobre este tema, e na altura ele disse: tens de escrever um livro sobre constelações familiares, porque as pessoas estão à procura disso, as pessoas desejam saber mais, e tu, como médico, a tua formação, podes fazer isso. E fizemos até um pequeno esboço do índice. Ele: está perfeito, podes fazer isso. Pronto, ficou arrumado. Estava feito e estava ali arrumado. Depois, mais tarde, eu disse: ok, mas vou falar só de uma área? Não, eu tenho que ver a pessoa no seu todo. Ou seja, mais uma vez, integramos a pessoa na família, no trabalho, na parte social, na parte do eu, porque é que eu estou cá. E todas estas áreas têm que estar incluídas, ou seja, não podemos ver as coisas como separadas, como também não podemos avaliar a pessoa só pelo coração, ou pelos pulmões, ou pelos rins. Temos que ver sempre no seu todo. E por isso, sim, aquele livro ficou parado no tempo, e mais recentemente foi: ok, eu agora já sei, porque foram muitos anos de trabalho interno e de pensar e fazer: ok, isto funciona assim, como é que eu resolvo este problema, porque é que estas duas áreas não podem estar juntas? E o livro surge numa: ok, eu agora já sei como é que é possível, vamos pôr em papel e vamos dar isto como um contributo para uma melhor saúde para todos. Foi assim que surgiu. E nunca foste colocado em causa por colegas, amigos, pessoas que te achavam estranho, achavam estranheza, tu como médico, ires para a hipnose, para a apometria? Como é que é possível um médico, agora um médico fora da caixa? O que é isto? Nunca sentiste à tua volta ninguém, ou para ti sempre foi natural? Para mim sempre foi natural. Eu costumo dizer que eu falo do coração e é o que eu penso. E por isso não me causa qualquer choque alguém não concordar, porque cada um tem a sua verdade, não é? Mesmo em consultório, se há uma pessoa que vem e diz: olha, eu quero um antibiótico para tratar a infecção e não quero saber da dimensão emocional da coisa, está na sua liberdade, e eu, como profissional e conselheiro que sou, tenho que dar apoio nessa situação. A questão da crítica, cada vez mais percebe-se que a evidência científica tem sido cada vez mais robusta. Aqui há uns 15 anos, na prática clínica, na área da saúde, não se falava de meditação, não se falava de mindfulness, e hoje em dia já temos a meditação e o mindfulness em protocolos terapêuticos internacionais. A hipnoterapia, por exemplo, na área da psiquiatria é muito usada já há várias décadas, não é? Para não dizer séculos, na área das fobias, na área da dor, ou seja, são tudo terapias que ao longo dos anos a evidência científica tem trazido cada vez mais robustez, algumas delas por desconhecimento da população, como a hipnose clínica é usada há muitos anos. E todas estas áreas, ao longo do tempo, com a evidência científica, têm vindo a ganhar peso e cada vez serem mais aceitos pela comunidade, não é? Claro que eu percebo, e a medicina traz muito isso, que é a segurança, não é? Estamos a lidar com a vida e com a vida das pessoas, não é? Por isso, tudo o que é trazido para a prática clínica está rigorosamente, ou seja, o método científico tem que ser rigoroso e tem que haver evidência científica para tal. Mas acho que vai ser um trabalho que ao longo dos anos vai continuar a ser desenvolvido como tem sido, e o que eu trago com o livro, e o primeiro capítulo do livro é muito isso, ou seja, toda a base científica do modelo
e como é que as coisas funcionam, não é? Nós antigamente na escola aprendíamos a física tradicional, mas hoje em dia nós já temos a física quântica a estudar muito destes assuntos e muitos destes temas, não é? E já consegue provar muitas questões que antigamente se diziam, isto eu não consigo ver, não é? E hoje em dia já conseguimos estar a provar, como é a questão da energia, que a matéria não é só uma partícula, mas também energia, e internacionalmente isto já é muito reconhecido. Por exemplo, a Ordem dos Médicos brasileira, por causa da questão da evidência científica lá já estar tão avançada, já criou uma comissão chamada de Saúde e Espiritualidade. Por isso, em Portugal estamos a fazer o nosso trabalho, a legislação das terapias não convencionais também foi um grande passo, e acho que aos poucos trabalhos como este e pessoas como eu que acreditam e que se baseiam em toda a evidência científica que há, acho que ao longo do tempo vamos chegar a um consultório médico, de enfermagem, psicologia, qualquer profissional de saúde, e estas áreas vão estar cada vez mais presentes. Tu sentes-te a furar a bolha com a medicina fora da caixa? Eu acho que sim, ou seja, acho que todos nós no nosso dia-a-dia tentamos furar as nossas bolhas, não é? Aquelas limitações que temos, não é? Eu na área do trabalho foi esta proposta que eu trouxe, não é? Não trago nada de chocante ou fora do normal, porque está tudo baseado cientificamente, mas acho que acima de tudo, tento pensar no legado, não é? Ao final do dia sermos verdadeiros connosco, não é? Tudo que eu leio, acredito, faz sentido e tem a sua evidência, eu tento colocar em prática, ok? Porque se nós não tivermos paixão e amor por aquilo que nós estamos a fazer, estamos só naquele corre-corre e a viver dentro da bolha, como estás a dizer, ou dentro da caixa, não é? E este fora da caixa é um bocadinho desafiador por causa disto, ok? Não é fora da caixa no sentido de não haver medicamentos de todo algum, ou seja, o propósito é sempre mais tratamentos para além da terapia farmacológica que tem o seu efeito e trouxe a longevidade da população humana para os níveis que está hoje, não é? A esperança média de vida em Portugal está na casa dos 84 anos, mas trazer outras formas de prevenção, diagnóstico e tratamento, não é? Eu digo também muitas vezes que o que, por exemplo, é alternativo cá, como a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, do outro lado no mundo, na China, não o é, não é? Ou seja, é tentarmos deixarmos estas quintas, como eu costumo dizer, ou estas bolhas em que estamos separados e vermos a pessoa no seu todo. E eu, como médico de família, que vejo a pessoa desde antes do nascimento até à morte, não é? Tenho que ver a pessoa em todo o seu percurso, o acompanhamento ao longo da vida, tem que perceber o impacto que a família tem na sua vida, a parte social, a parte emocional. Tudo isto tem que ser avaliado em consulta e nós, médicos de família, acho que temos esse contributo porque somos o primeiro ponto de contacto e temos esta transversalidade e longitudinalidade dos cuidados ao longo da vida, não é? Porque nós acompanhamos as pessoas ao longo de 20, 30, 40 anos e acompanhamos os avós, os pais, os filhos, os netos e só vendo a pessoa no seu todo é que acho que conseguimos uma saúde cada vez melhor. Onde é que as pessoas podem ir ter contigo presencialmente e ter uma consulta contigo? E consegues ver o ser humano como um todo com tempo? Sabes o que é que eu porque é que eu estou a fazer esta pergunta? Sim, o tempo e essa pergunta, acho que toda a gente me pergunta sempre a questão do tempo, não é? É preciso tempo, ok. As consultas são sobretudo na área do Porto, não é? Dou consultas no Porto, na Maia e em Santa Maria da Feira, não é? E o tempo é sempre um tema, não é? Toda a gente quer para fazer mudanças, não tenho tempo para ir ao ginásio, não tenho tempo para parar 10 minutos para pensar sobre mim, não tenho tempo para isto ou não tenho tempo para aquilo. O tempo é algo que nós achamos sempre que nunca temos, não é? Eu costumo dizer, eu posso falar com a pessoa, um diretor de uma empresa com 5.000 funcionários, ele vai-me dizer que não tem tempo. E se falar com uma pessoa que está reformada,
e que não tem ninguém a seu cargo, não é? E vive sozinha, vai dizer eu também não tenho tempo. Ou seja, o tempo é sempre muito relativo de pessoa para pessoa. Eu tento, dentro do tempo que há disponível em consulta, acima de tudo a pessoa sentir-se escutada. Não é? Eu costumo dizer que a pessoa não pode ir à procura de ajuda, porque quando alguém recorre a cuidados de saúde, e nomeadamente aos cuidados médicos, está numa posição de fragilidade e precisa de apoio. Não é? E a pessoa, independentemente de nós curarmos a situação ou tratarmos a situação, a pessoa tem que se ouvir, tem que se sentir escutada. Não é? A minha tese de mestrado durante o curso foi a satisfação na consulta externa num determinado hospital em Portugal. E por incrível que pareça, o fator mais importante para a satisfação da pessoa não era o ficar curado, era o médico ouviu-me e escutou-me. É? Uma escala internacional validada que adaptamos dos cuidados de saúde primários para os cuidados hospitalares. E foi isto, não é? E é surpreendente. Não é? Por isso, independentemente, e esta sensibilização que eu quero passar para qualquer pessoa e qualquer profissional é, independentemente do tempo que tenhamos, 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, a pessoa tem que ser escutada e nós temos que perceber que é preciso um interesse genuíno da pessoa que está do outro lado, praticarmos uma escuta ativa para percebermos, ok, o que é que esta pessoa realmente precisa, não é? Porque muitas vezes vem com uma dor no peito ou vem com uma falta de ar, temos que perceber se fisicamente existe algo, mas muitas vezes existe uma questão de ansiedade por trás, uma preocupação, e muitas vezes nós, dando um tempo, e mais do que o tempo, perguntando e estando genuinamente interessado, não é? A pessoa de repente abre e sente-se à vontade, porque, ok, eu aqui tenho alguém que está interessado em mim e que me quer escutar, não é? E depois disto podemos partir para qualquer lado. A pessoa precisa só às vezes de ser escutada, não é? E há pessoas que vêm à consulta e sentam-se, doutor, eu só vim cá para conversar consigo um bocadinho, não é? Outras vezes, ok, eu senti-me escutado, agora eu quero falar sobre este tema que eu se calhar nunca falei com ninguém, nem sequer com o meu marido, nem com a minha esposa, nunca partilhei com os meus filhos, e é darmos este espaço, não é? É quando nós estamos em consulta, o papel não é o nosso, é o papel do outro. Nós somos ali só eu costumo dizer que é um copiloto. A pessoa vai a conduzir o seu carro e quando sair da consulta vai continuar a conduzi-lo, e nós somos quase um copiloto. Olha, já pensaste ir por ali, já pensaste ir por acolá, já refletiste sobre isso? Olha, se calhar neste momento vai antes pela esquerda que é melhor, não é? Olha, não te esqueças de fazer a revisão do carro. Tudo isto é o médico como conselheiro, o médico como alguém que está genuinamente interessado numa melhor saúde da pessoa. Passamos da relação médico-doente, que muitas vezes cria alguma separação, e passamos para uma relação em que são duas almas, dois seres, a tentarem ajudar-se mutuamente, porque nós que também, numa consulta, também aprendemos muito com as pessoas que estão à nossa frente. E é importante chegarmos ao final do dia, percebermos o que é que nos foi dito, o que é que nos tocou, percebemos que se calhar há coisas que ainda temos que trabalhar interiormente e fazermos esta reflexão ao final do dia, acho que é muito, muito importante para todos os profissionais, porque aí sim saímos fora das nossas caixas, que são os nossos corações, e começamos realmente a haver uma partilha e uma conexão com todos. Medicina fora da caixa. Como é que surge este nome? Tu já o tinhas pensado? Alguém te propôs este nome? A visão da saúde como um todo é uma coisa, algo que tu acreditas genuinamente. E o que é que as pessoas podem esperar deste livro? Isso. O título Medicina Fora da Caixa esteve indeciso com outro, que era Saúde há só uma. E Saúde há só uma diz muito também do que é o livro, não é? Porque muitas vezes nós olhamos para a saúde e pomos cá em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, e todos nós sabemos que sem saúde nós não conseguimos fazer nada, não é? Por isso, trazer aqui a importância da saúde e muitas vezes na tomada das decisões, não é? Muitas vezes as pessoas dizem, ir a uma consulta de psicologia, medicina, não é? Mas que a pessoa toma decisões de ir jantar fora e dizer, mas eu podia ter ido à consulta. Ou seja, temos que olhar para a saúde como um bem muito prioritário na nossa vida e o investimento que fazemos nele
vai ter recompensas certamente na nossa vida futura e na nossa longevidade. Medicina fora da caixa traz um bocadinho do que pode ser a medicina, não é? Todos nós já fomos a uma consulta médica ou outra coisa, mas posso falar da consulta médica, em que sentimos que não fomos ouvidos e que simplesmente saímos daqui com uma receita, não é? E todos os dias nós pensamos, ok, a quantidade de consultas que nós fazemos e quantas delas a pessoa saiu daqui só com um aconselhamento e sem uma receita na mão. É raro, não é? Ou seja, trazer muito para a saúde esta área da medicina fora da caixa, fora só da receita e muito da mudança de comportamento, mudança de hábitos, porque muitas vezes nós podemos estar a fazer todos os exames, todas as análises, todos os rastreios e dizer, ok, está com o colesterol bom, está com isto tudo dentro dos parâmetros normais, mas nós continuamos a comer mal, a não fazer exercício, a dormir mal, não é? Ou seja, vermos a consulta como um ponto em que nós paramos e percebemos o que é que eu posso mudar na minha vida de forma organizada e o profissional de saúde que está ali para me ajudar, não é? E então é este medicina fora da caixa que eu pretendo trazer e que é uma corresponsabilidade, não é só do profissional, mas também do utente, não é? Eu costumo desafiar a dizer, gostava que as pessoas chegassem à consulta e em vez de dizerem eu venho cá fazer o meu check-up e as minhas análises, doutor, eu quero mudar isto, porque eu estive a refletir sobre este problema, não é? E isso sim, é uma corresponsabilidade, porque ao final do dia, eu costumo dizer, nós estamos ali 20 minutos, ou 30 minutos, ou 1 hora, o que seja de consulta, mas depois é a pessoa que vai para a vida, não é? E que a consulta seja um ponto e sejam momentos de mudança de comportamento, mudança de direção, para nós, ao final do dia, termos uma vida mais saudável, com melhores comportamentos e que seja mais feliz. O livro propõe um modelo, como estava-te a dizer no início, de conjugação destas duas áreas, tradicional e alternativa, vendo a pessoa no seu todo. Ele está estruturado em 3 pilares, eu chamo 3 pilares, no pilar físico, no pilar emocional e no pilar espiritual. E cada um destes pilares é quase como se fossem diferentes óculos que nós pomos para olhar para o problema. Como falávamos há pouco da questão da perna. Ou seja, quando nos acontece algo, nós olhamos segundo estes 3 pilares. O livro inicialmente fala toda a evidência científica precisa para a base do modelo e trabalha muito a questão da física quântica, alguma física tradicional. Faz também uma resenha histórica dos cuidados alternativos, ou como é que foram os cuidados de saúde antes de Cristo até, e em que estas áreas alternativas estiveram presentes. E depois elencamos cada um dos pilares, ou seja, pegamos no pilar físico, explicamos como é que ele funciona e que tratamentos é que existem, não é? A questão da alimentação, a questão do exercício físico. Depois falamos da parte espiritual, da parte emocional, peço desculpa, e depois da parte espiritual. E dentro de cada uma delas, as áreas terapêuticas que existem, ou seja, nós pegamos em múltiplas terapias e tratamentos que existem, e muitas delas têm vários nomes, e uma pessoa quando às vezes vai ler diz, tanto nome, isto é uma confusão, não é? Ou seja, eu pego em várias delas e agrego tudo e explico, olha, o funcionamento disto é assim e assado, funciona disto, e estas terapias todas funcionam desta forma, ok? Depois explicar um bocadinho que estes pilares não são os pilares estanques, ou seja, quando nós falamos de alimentação, a alimentação pode estar dentro do pilar físico e também dentro do pilar emocional, não é? Nós hoje em dia nos hospitais já temos o tratamento da obesidade ou dos distúrbios alimentares, em que existe a consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, ok? E com o nutricionista. Ou seja, a alimentação, neste caso, trabalha nestes 2 pilares. E há várias destas terapias em que trabalham em mais do que um pilar. Ou seja, nós temos estas 3 áreas, mas elas todas trabalham de forma integrada. E a energia, ou seja, a energia que existe e que nós somos, uns seres energéticos, é o que agrega tudo isto, não é? Se nós formos a falar, por exemplo, da parte do exercício físico, podemos falar também da parte física, não é? Mas também podemos falar da parte emocional. Todos nós sabemos que se formos fazer exercício físico, se formos ao ginásio, se formos correr, ou se formos dançar, ou outra atividade qualquer, os nossos níveis de ansiedade começam a reduzir.
Ou seja, o exercício físico e a parte da memória muscular que eu falo no livro consegue trabalhar em 2 destes. Ou seja, ao longo do livro que eu falo dos pilares, junto também o funcionamento deles, a forma como eles funcionam. Vou buscar coisas da área da psicologia, da área da medicina tradicional, buscar coisas da área da enfermagem, de nutrição, compilando tudo e simplificando para que uma pessoa possa, ao longo do livro, e com muitos exercícios que eu vou colocando, várias perguntas de reflexão, a pessoa possa chegar ao final do livro e ser uma pessoa diferente do que quando começou a ler. Eu digo muito que espero que o livro seja terapêutico porque ele incita a isso, à reflexão, à realização de vários exercícios e no final do livro, em forma de conclusão, porque nós podemos, escrever o livro, mas queremos passar isto para a prática, não é? A conclusão é, falamos disto tudo, o modelo faz sentido, funciona, como é que isto funciona? E divido um bocadinho a conclusão numa parte mais científica, que é a parte da investigação e que investigações é que podem ser feitas e de que forma é que a investigação deve ser realizada para que estas áreas tenham cada vez mais evidência. Falar também da parte regulatória, não é? Porque muitas vezes existe alguma descrença, não é? Nestas áreas, mas temos que ser, tal qual como aconteceu com outras áreas, temos que regular. Até a área da psicologia foi regulada e teve que ser regulada e trouxe a sua evidência e hoje em dia ninguém questiona o impacto que a psicologia tem na vida das pessoas. E a parte formativa, não é? Ao final do dia nós também temos que dar formação aos profissionais de saúde, não é? E também às pessoas para que percebam que isto tem um impacto, não é? Coisas que às vezes não são palpáveis em termos físicos têm o seu impacto e esta formação tem que ser dada ao nível das universidades, ao nível das escolas e também em casa, não é? Pelo exemplo que nós damos aos nossos filhos, à nossa família. E depois termino o livro de uma forma mais emocional, com o propósito, ou seja, quase como a mensagem que o livro traz de vermos a pessoa no seu todo, no seu equilíbrio e olharmos para as coisas de uma forma simples, porque muitas vezes complicamos muito isto, é terapia A, terapia B, o tratamento A, o tratamento B, e ao final do dia tentamos simplificar, porque a vida ao final do dia é simples, todos nós desejamos ser mais amor, não é? Procuramos ser mais felizes, e é um bocadinho esta organização do livro. Que lindo, meu querido. Chegou a vossa vez de fazerem perguntas e lancem aí os vossos anseios de saberem mais sobre a medicina fora da caixa. Boa tarde, João Pedro. Meu nome é Paula. Parabéns pelo teu trabalho. É maravilhoso. Estou aqui aos saltinhos, deleitado e feliz pela transformação que estás a fazer. Queria te perguntar uma coisa, se tu acreditas no efeito placebo e se acreditas e transmites isso aos teus pacientes, que nós podemos curar-nos através daquilo que nós acreditamos. Obrigada. Claro que sim. Ou seja, o pilar emocional, e eu baseio muito isso no livro, advém do que eu chamo. Ou seja, na psicologia nós falamos o self, não é? E eu, para tentar simplificar, falo da estrutura psicológica interna. Ou seja, aquilo que nós acreditamos, as nossas crenças, aquilo que foram as nossas vivências dos antepassados. Todas estas situações são como se fossem um filtro, não é? Que quando nós vemos o mundo, não é? Todos nós podemos ver a mesma situação e vamos todos reagir de maneira diferente e de forma única. E é estas crenças que depois se vão tornar pensamento, se vão tornar emoção e vão se tornar vida e vão ter as manifestações na nossa vida. Ou seja, o acreditar tem um papel grandioso, ou seja, tem um papel muito importante no tratamento de qualquer doença, não é? Não só na área oncológica, que é que normalmente se fala, mas em qualquer doença, não é? O acreditar que vamos ficar bem. Em termos de saúde, falamos muito de uma palavra que é resiliência, não é? O acreditar que algo melhor está à frente, não é? Ou seja, concordo plenamente com isso. A área do placebo é uma área que tem sido cada vez mais estudada
Existe também já uma palavra diferente de placebo, que é o nocebo, que é o efeito contrário, que é acreditar que aquilo não vai fazer nada, ou seja, é uma terminologia nova que surgiu nos últimos 3, 4 anos. E o placebo está cada vez a ser mais estudado e percebermos o impacto que o placebo tem a nível de tratamento. Em nível de estudos científicos, o placebo é sempre usado, ou seja, nos estudos randomizados duplamente cegos, nós damos o tratamento e damos o tratamento de placebo. E cada vez mais se percebe que esta questão do placebo tem um papel fundamental na consulta, no tratamento, não é? Quantos de nós não nos aconteceu estarmos a explicar o tratamento a alguém, explicarmos o medicamento, ou a pessoa perguntar, então que efeitos adversos é que tem, não é? E realmente nós dizemos 2 ou 3 e depois a pessoa realmente até tem aquele, não é? E nós, depende um bocadinho, ou seja, lembrar sempre que devemos ser sérios e honestos na abordagem, como é lógico, não é? Mas percebemos que esta questão do placebo e do acreditarmos tem um papel gigantesco em termos de tratamento e acho que ainda estamos ainda somos pequeninos no conhecimento sobre o impacto que o placebo pode ter na saúde das pessoas e eu também desejo que ele seja mais estudado para que nós realmente ao longo dos anos vamos percebendo como é que ele ainda pode ter mais impacto na saúde das pessoas. Muito obrigado pela pergunta. O impacto que o profissional de saúde tem no utente, eu acho que ainda é um cantinho de uma folha que nós estamos a levantar. Na minha visão nós não podemos ajudar o outro com traumas que nós também o tenhamos. Por isso, eu acredito e sonho que parte do horário do trabalho do profissional de saúde deve ser para cuidar de si. Estive no Brasil há uns anos e lá num hospital universitário de Florianópolis, posso dar aqui o nome, eles criaram um departamento dentro do hospital, um edifício à parte, para cuidar, o projeto iniciou-se com a mensagem de cuidar de quem cuida. Porque percebemos cada vez mais isto, não é? Se nós, ou seja, começam a surgir alguns estudos em que o impacto, o outcome em saúde, ou seja, a cura da pessoa e a qualidade do tratamento tem cada vez mais impacto com o estado de espírito, estado emocional e com as vivências do profissional. E lá eles fizeram isto, não é? Que foi, estamos completamente abertos no horário definido, não é? Das 8 às 4 da tarde, em que qualquer profissional de saúde durante o horário de trabalho pode vir cá e receber tratamento de diferentes áreas terapêuticas de acordo com as pessoas. E o projeto começou assim. Passado uns tempos, não é? Os profissionais disseram, poxa, realmente isto tem um impacto. Então começaram a convidar os profissionais que estavam dentro do departamento a cuidar dos profissionais a dizer, olha, eu tenho este paciente aqui no internamento ou no cuidados intensivos, anda cá que eu acho que esta pessoa precisa de ajuda. E isto foi uma mudança de paradigma muito grande dentro do hospital. Isto para reforçar esta ideia, e que eu acredito e que acho que vai ser um grande trabalho, não é? Nós, como profissionais, achamos sempre que podemos mais, não é? E é sempre o mais, e mais, e mais, e mais. E muitas vezes, e nós temos esses dados, não é? Os profissionais de saúde são das áreas profissionais com piores níveis de saúde mental, não é? Saúde mental e saúde física, não é? Porque trabalhamos horas extras, não é? É raro o profissional de saúde que não trabalha horas extras. Trabalhamos sempre sob muita pressão, não é? Trabalhamos com temas muito sensíveis, não é? E que muito... É isso. Isso. E muitas vezes, por causa desse desenrolar e nós estarmos cada vez com menos saúde, o que nos acontece é que nós ficamos dentro da caixa, não é? E eu sei que o tratamento que eu estudei é este, está aqui a receita e vai embora. E não temos a capacidade, e eu percebo, de parar e olhar para o outro, não é? Porque nós só podemos olhar para o outro se também olharmos para dentro de nós, não é? Por isso acho que nos cursos de psicologia, nos cursos de medicina, nos cursos de enfermagem, de qualquer profissional de saúde, deve haver uma componente
como existe já nas áreas da gestão, não é? É componente das soft skills ou componente do desenvolvimento pessoal ou componente, como queiramos chamar, não é? Mas tem que ser algo transversal ao longo de toda a formação, porque ao final do dia o nosso trabalho passa muito pelo exemplo, não é? E quando nós vemos estas pessoas que precisam de um toque, precisam de uma palavra, não é? Temos que também trabalhar e vendo a pessoa no seu todo, não é? Podemos não ser nós a tratar tudo, mas trabalharmos em equipa e percebemos, ok, isto não é só para mim, isto também é para aquela pessoa. E referenciarmos e dizer, ok, você vai ter os melhores cuidados também se for aquele profissional, porque ele sim vai também olhar sobre outra perspectiva. Ou seja, os cuidados cada vez mais integrados. Mais alguém? Para já, parabéns. Não sei se isto está ligado, mas eu não preciso parabéns, é de facto muito bom para toda a humanidade que profissionais ligados à saúde, seja ela qual for, tenham a preocupação e também a prioridade de ampliar estes conhecimentos, toda esta informação, mas eu não faço ideia se, a nível do Sistema Nacional de Saúde, se já podemos também encontrar profissionais de várias áreas terapêuticas, não é? Uma vez que, como disse, e muito bem, deveria haver estas equipas, porque umas estão mais vocacionadas, não é? E o tempo do médico para atendimento do doente também não é assim tanto, não é? Tem ali uma certa... tem definido, e para integrar, não é? Toda a terapêutica nos 4 pilares não é fácil. Se já há alguma comunidade, se já há alguma informação facilitadora da integração destes terapeutas, destes facilitadores, para colaborarem com a equipa médica? Sim, já há bastante e tem sido um trabalho contínuo. Por exemplo, existem hospitais que já têm equipas com Reiki, já existem hospitais com psiquiatras e psicólogos que realizam consulta de hipnoterapia. Já existem, por exemplo, a Fundação Champalimau tem um departamento que se chama Mama Help, começou inicialmente para as senhoras com cancro da mama, em que juntou várias áreas que eles chamam de bem-estar, não é? Como complementares no tratamento oncológico, não é? Ou seja, estas áreas têm surgido. Já houve também algumas incursões na área do parto, não é? E da utilização da hipnose no controle da dor. Em França, por exemplo, já existe muita área da hipnose na área dentária, para não estarem a dar anestesia local. Ou seja, em Portugal, cada vez mais os hospitais públicos têm esta vertente. A área da acupuntura, cada vez mais quem faz consulta da dor, normalmente anestesiologistas costumam fazer, médicos de família também fazem. A área da acupuntura já existe um mestrado feito não sei se é pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto ou se é pelo ICBAS, que é o Hospital Santo António, em que tem um mestrado de acupuntura e que está completamente com a sua evidência científica e com o seu papel e a formar todos os anos vários profissionais. Ou seja, as coisas têm sido feitas, não é? A aprovação do diploma das terapias convencionais, não sei precisar exatamente o ano, mas já foi há uns anos, veio trazer muito disto, não é? Acho que ao longo dos anos tem sido feito passos, ok, são passos muito grandes, todos nós gostávamos que fossem maiores, não é? Mas acho que nós chegarmos a um hospital, podermos ter um tratamento de acupuntura, ok, nós temos de dizer, demora tempo, demora, porque não são muitos profissionais. Podemos ter um profissional que utiliza a hipnose numa determinada fobia ou numa patologia específica. Também é uma possibilidade. Ou seja, tudo isto eu acho que aos poucos está a acontecer. Gostávamos que fosse mais rápido? Claramente que sim. Deixar também só a mensagem, porque não quero colocar aqui a nossa conversa entre só alternativo e tradicional. Um profissional que não se acredita em nada do que é alternativo pode estar dentro desta visão da saúde como um todo, porque aquele profissional que nós vamos,
que nos escuta, que nos pergunta realmente o que é que nós estamos a precisar, que nos ouve, é um profissional que nos está a ver no seu todo, ok? Ou seja, não desmistificar que eu não quero falar só alternativa e tradicional, mas vermos principalmente, olharmos para a pessoa que procura ajuda no seu todo. E não tem que ser a terapia A, B, C ou D, ou seja, tem que ser realmente, eu tenho aqui uma pessoa, não é um doente, que tem um nome A, B, C, que tem uma família, que tem um contexto social, que tem uma preocupação, que pode estar com medo de ser operado, pode estar com medo do que vai acontecer no trabalho, pode estar com medo de ficar incapacitado e não poder ganhar dinheiro para sustentar a família. Tantas coisas que nós podemos avaliar na pessoa, não é? E não precisamos das terapias alternativas para isso, ok? Acima de tudo, sermos humanos, sermos empáticos e sermos realmente uma pessoa a cuidar de outra e não separarmos distâncias, porque acabamos por também distanciar o tratamento e distanciar as pessoas, ok? Pegando só um bocadinho aqui na questão dos hospitais, também já existe, em termos de investigação científica, algumas faculdades começaram a fazer trabalho nessa área. Podemos falar, por exemplo, da Fundação Bial, que tem patrocinado estudos a nível nacional e internacional. Podemos falar, já, entretanto fechou, mas tínhamos a Faculdade de Medicina de Lisboa com um departamento que era ao Limite, coordenado inicialmente pelo professor Mário Simões, que o propósito era este, estudar fenómenos da área da espiritualidade e que impacto é que tinham na área da saúde, não é? E ao longo dos anos eu acho que têm sido cada vez mais as vozes, acho que acima de tudo, muitas vezes o passo que falta é alguém dar o primeiro passo, não é? E se nós lendo e compreendendo, conseguimos dizer, ok, está aqui um modelo, está aqui uma base, ela está perfeita? Não, eu digo, isto aqui é um primeiro ponto. Temos que melhorar, temos que aprimorar, ok? Mas pelo menos que seja um passo para que toda a gente que tem algum tipo de dúvida, profissionais de saúde que possam ter dúvidas de como é que podem chegar até ao paciente, que seja um ponto importante nessa caminhada. Acho que acima de tudo é isso. Uma mensagem do teu coração para todos os nossos corações. Acho que acima de tudo uma mensagem de equilíbrio. Ok? Podemos falar de amor, de consciência, de tristeza, de qualquer palavra, de água até. Não é? Nós somos 70% ou 75% de água, não é? E até a água em demasia pode ser maléfica, não é? E até o amor em demasia pode levar ao ciúme, não é? A tristeza também pode levar à depressão. Ou seja, ao final do dia, tentarmos, quando tivermos um problema ou uma situação, percebermos onde é que está o equilíbrio na situação, não é? Porque muitas vezes o que se vê em consulta é ora a pessoa extrema de um lado ou extrema do outro, não é? Ou seja, eu se tenho um conflito com um familiar, ou eu vou entrar em choque, não é? E vou estar a discutir, ou vou-me afastar e vou deixar de falar com a pessoa. Os dois são uma resposta patológica, não é? São uma resposta de defesa, não é? E muitas vezes a resposta está no equilíbrio, em conseguir chegar a esse equilíbrio, não é? Deixar esta mensagem de equilíbrio, porque acho que em tudo na nossa vida, se nós formos equilibrados, vamos ter uma vida mais em paz, mais sensata, e quando nós extremamos para qualquer um dos lados, estamos a curto, médio, longo prazo a levar à disfunção, ok? Porque ao final do dia, o que nós chamamos em saúde de homeostasia é o que o nosso corpo sempre procura, não é? O nosso corpo não quer que nós corramos uma maratona e depois estejamos 3 anos sem correr. Não quer que nós comamos tudo ao pequeno almoço e depois não comer durante o almoço ou o jantar durante 2 semanas ou 3. Ou seja, o equilíbrio acho que é a palavra mais importante que nós devemos levar para a nossa vida em toda e qualquer dimensão. Obrigada, meu querido. Obrigada por este legado tão bonito.